E eu quero só reforçar que no primeiro domingo de outubro tem batismo. E se você aceitou Jesus e ainda não desceu as águas do batismo, eu sinto lhe informar, mas você está em desobediência, porque o batismo é uma ordenança, não para quem está pronto, mas para quem já aceitou Jesus. Ele não marca o meio nem o fim da sua caminhada cristã, mas o início dela. E você tem a oportunidade aqui de no próximo mês, no primeiro domingo, descer as águas do batismo, mas você precisa dar o seu nome para o nosso time. Também quero reforçar aqui que no dia 21 de setembro nós teremos o que na PIBBH? Não, eu acho que está muito fraco ainda. Tem o que na PIBBH? É de mulheres mesmo? Está parecendo de homem desanimado. Homem que é desanimado assim, mulher animada. É evento de quê? De mulheres. E nós vamos trazer uma palestrante muito relevante na internet, que é a Fernanda Witzwitz. Da última vez que ela esteve aqui na PIBBH, nós tivemos que fechar as portas da igreja e ficaram mulheres do lado de fora. Nós já temos mais de 150 mulheres inscritas e a maioria não é daqui da PIBBH, então não deixa para a última hora. Se você não tem recurso, fala com a gente, nós vamos providenciar uma forma de você participar. E também, no mês de outubro, tem acampamento de criança. Esse é um excelente investimento que você pode fazer na vida do seu filho. Lá não tem celular, não tem tela, não tem rede social, é culto, discipulado, pequeno grupo, brincadeiras educacionais. Ele vai transbordar, ele vai ser encharcado de muita coisa boa. Eu tenho certeza que ele vai voltar diferente para sua casa. Eu vou ministrar para eles em alguns dias lá também. Estaremos lá tendo esse tempo de qualidade com as crianças. Meus filhos já estão inscritos. Eu queria ver o seu filho inscrito também nesse acampamento. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios capítulo 2, verso 19. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Eu estou achando que hoje vocês não tomaram café. Deve ser isso. Meu Deus, está todo mundo desanimado. Vocês gastaram muita energia na hora do louvor, foi isso? É porque eu não estou olhando para trás, eu não sei como é que está. Mas deve ser. Efésios capítulo 2, verso 19. Quem achou diz, quem não achou diz, está aí na tela também, o texto diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Feche os seus olhos mais uma vez e peça a Deus que ministre ao seu coração uma palavra bem específica para a sua vida. Ele conhece você, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece as suas orações e Ele pode falar com você nessa manhã. Basta você permitir que o Espírito Santo ministre. Deus, escuta a oração da sua igreja, Pai. Tua palavra diz, clame a mim, eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Nós clamamos ao Senhor, temos clamado ao Senhor dia após dia. E esse é o tempo em que o Senhor responde às nossas orações através da sua palavra. Mas é o tempo também que o Senhor nos anuncia as coisas grandes, firmes e ocultas que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos te dar este tempo agora, Pai. Nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor, a nossa atenção ao Senhor. Nós queremos que o nosso coração esteja sensível, que os nossos ouvidos estejam abertos, para que o Senhor ministre aquilo que o Senhor quer falar. E que ao final deste culto estejamos todos, ó Pai, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, prestando culto de fato, Deus, ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Nós estamos numa série de mensagens chamada O que é e o que é. E nós já trabalhamos aí por quase 2 meses o que é ser cristão.
Hoje nós entramos no segundo nível dessa mensagem, onde vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é ser igreja de verdade. Interessante porque enquanto nós estávamos estudando o que é ser cristão, nós descobrimos que um cristão, ele não é membro de igreja. Ele não é apenas um frequentador, ele não é apenas um consumidor de culto. Embora um cristão de verdade sim seja membro de uma igreja, nem todo membro de igreja é um cristão de verdade. Nós descobrimos que um cristão de verdade é alguém que nasceu de novo. Não é alguém que melhorou um pouquinho o jeito de falar, o jeito de vestir, não. Ele nasceu de novo, ele se tornou uma nova criatura. Nós descobrimos que um cristão de verdade, porque ele nasceu de novo, foi lavado, regenerado, ele é um praticante da palavra. Ele não tem essa resistência em obedecer a palavra, não, é o que é que a palavra diz, é isso que eu vou viver. Eu não quero nada menos e nada mais do que aquilo que a palavra de Deus determina para a minha vida. É alguém que tem o fruto do Espírito, a paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, alegria. Ele não tem paz, mas não tem alegria. Ele não é alguém que lida bem com a amabilidade, mas não lida bem com a bondade. Não, ele tem o fruto completo, porque enquanto as obras da carne, elas são geradas de acordo com a minha espécie, fruto do Espírito é gerado de acordo com o Espírito Santo em nós. Nós descobrimos que um cristão de verdade, ele tem dom. E ele usa o seu dom para a edificação do corpo de Cristo, e nós descobrimos que um cristão de verdade é alguém que faz discípulos. É alguém que obedece a palavra e faz discípulos. Agora nós vamos conversar a respeito da igreja. O que é a igreja? E essas perguntas são interessantes porque o próprio Cristo a fez. Ele olha para os seus discípulos e pergunta assim: quem dizes que eu sou? Estão dizendo por aí o que a meu respeito. Sabe por quê? Porque quem você pensa que eu sou, atrapalha você de perceber quem eu realmente sou. O que você pensa a meu respeito, atrapalha você de entender quem eu realmente sou. Essa semana eu estava conversando com um amigo novo, e ele estava me dizendo: olha pastor, eu cheguei a Belo Horizonte há alguns meses, eu estava procurando igreja, estava rodando por aí, e me disseram muitas coisas a respeito da PIB, muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Mas eu olhei para mim e eu pensei assim: olha, eu não posso tomar como padrão a experiência do outro. Eu preciso ir lá e eu preciso conhecer, eu preciso vivenciar, então para depois poder falar o que é a PIB-BH para mim. Quem é o pastor Juan na minha vida? E nessa hora eu falei assim: olha, essa é uma pessoa sábia. Mas quantas e quantas vezes nós não deixamos que a primeira impressão que temos determine a imagem em relação ao outro? Quantas e quantas vezes, porque no meu passado eu vivenciei um trauma, agora eu olho e enxergo tudo à luz desse trauma. É por isso que tem muita gente desigrejada. É por isso que tem muita gente desconectada, por causa das impressões dos traumas e da imagem que essas pessoas criaram em relação à igreja de Jesus. Agora, essa sua primeira impressão, essa sua maneira de olhar, os traumas do passado estão impedindo a igreja de ser aquilo que Deus sonhou para você. Enquanto você não abrir mão disso, romper isso, as suas expectativas em relação à igreja está impedindo ela de ser usada por Deus na sua vida. Talvez o seu egoísmo, sabe, esse pensamento egocêntrico, aonde tudo tem que girar em torno de você. Talvez o seu excesso de expectativa em relação à igreja, talvez as suas vontades, desejos e carências estejam atrapalhando a igreja de ser aquilo que Deus sonhou. Presta atenção nisso. Não tem como a igreja ser do jeito que você gosta. Porque Deus não criou a igreja para que você goste dela. Deus não criou a igreja para te entreter. Deus não criou a igreja para que ela fosse a sua noiva. Não, a igreja é a noiva de Cristo. E Ele é a única pessoa que tem que se agradar do comportamento da igreja. A igreja não foi feita para você. Você não pode assumir na igreja o papel do noivo e querer que ela agora viva para você.
Você não pode julgar esse culto como bom ou ruim, porque ele não foi feito para você. Esse culto foi estabelecido para que juntos, como comunidade dos crentes, nós prestemos culto ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então este é um lugar de sacrifício, sacrifício vivo. Esse é o lugar de total entrega, é o lugar em que eu rendo a minha vontade, é o lugar que eu abro mão das minhas expectativas para adorar o único e verdadeiro Deus. Enquanto a igreja estiver focada em você, naquilo que você gosta ou não, naquilo que você concorda ou não concorda, ela nunca estará focada em Jesus Cristo. Todas as vezes que a igreja tentar te agradar, ela estará deixando de agradar a Deus. Então nós precisamos, no início dessa nova série, já abrir mão das nossas expectativas, amém, igreja? Você renuncia, você como ídolo dessa igreja, renuncia. Você renuncia a este culto como um culto de adoração a você abre mão disso em nome de Jesus. Você aceita e você entende, você assume o compromisso com Deus de vir a este lugar para ser o sacrifício vivo e cultuá-lo como o único e verdadeiro Deus. Porque Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como a igreja servir a você e servir a Jesus. Ou ela serve Jesus, ou ela serve você. Ou ela vive para agradar as pessoas, ou ela vive para agradar a Deus. Então, Juan, o que é a igreja? Se a igreja não é a minha experiência passada, se a igreja não é a expectativa que eu tenho dela, se a igreja não é a imagem que eu criei na minha cabeça, o que é a igreja? E a primeira coisa que eu quero te mostrar nesse texto é que a igreja ela tem um endereço. Olha o que o versículo 19 diz: vocês não são estrangeiros e nem forasteiros. Estrangeiros e forasteiros são pessoas sem endereço residencial. Estrangeiros e forasteiros são pessoas que não têm um CEP familiar. Estrangeiros e forasteiros são pessoas que não têm um lugar de pertencimento. Mas se você observar, ao longo da história da humanidade, Deus escolheu sim lugares. Ele escolheu o Jardim do Éden, e Ele traz descrições de onde mais ou menos o Jardim do Éden estava. Ele escolheu a terra prometida para levar o seu povo e constituir uma família. Ele escolheu o deserto como lugar de faculdade, de ensino. Ele escolheu o Monte Sinai para se revelar aos seus. Ele escolheu o Rio Jordão como um palco de milagres na história da humanidade. Ele escolheu Jerusalém como a cidade santa. E Ele escolheu a Praça Raul Soares, número 203, para reunir eu e você neste lugar. A igreja tem sim um endereço, e o endereço da igreja, ela é um símbolo, e a função de todo e qualquer símbolo é apontar para algo maior do que ele. A função deste anel que está no meu dedo é apontar para uma história de 20 anos, é apontar para uma relação, é apontar para filhos, é apontar para aquilo que Deus fez, está fazendo e fará, e o endereço dessa igreja também é um símbolo. Quando você vai a Belém e você vê aquela manjedoura e a cidade de Belém apontam para Jesus Cristo, o lugar do seu nascimento. Quando você vai à cidade santa, aquele lugar, Jerusalém, aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Endereços são símbolos que apontam para algo maior. Quando você vai ao Rio Jordão, você se lembra do dia em que o céu se rasgou, o Espírito Santo desceu e revelou Jesus Cristo naquele dia, de maneira pública, como o verdadeiro Filho de Deus. Portanto, quando eu passo pela Praça Raul Soares e eu olho para esse prédio, eu também me lembro de algumas coisas. Eu me lembro que aqui nesse lugar, bem aqui atrás desse telão, no batistério que está ali atrás, a minha bisavó desceu as águas do batismo, com seus 90 e tantos anos de idade. Eu me lembro também que foi aqui que o meu avô e a minha avó, Paulo Nossi e Helena Nossi, desceram as águas do batismo. Eu me lembro também, não me lembro disso, eu só sei disso, que foi aqui nesse lugar que o pastor Murilo Cassetti me apresentou ao Senhor. Me lembro que aqui nesse lugar, com 13 anos, sentado mais ou menos ali onde o Rafa está, eu vi pela primeira vez aquela que mais tarde seria a mulher da minha vida. Me lembro também que com 19 anos, foi aqui nesse altar que eu me casei.
Me lembro que aqui nesse lugar, em 2018, eu fui empossado como pastor titular dessa igreja. Eu me lembro também que aqui nesse lugar, eu pude descer as águas do batismo do meu pai, depois de tantos e tantos anos orando pela conversão dele. Aqui também, eu pude batizar o meu filho mais velho, Noah, com 9 anos de idade. Foi aqui nesse lugar, então não é só um endereço, é um símbolo que me lembra de muita coisa. Aqui nesse lugar, eu casei pessoas que são importantes na minha caminhada, eu me lembro de tudo que Deus fez. Então o prédio, o endereço físico, não é apenas um local, mas o lugar que Deus escolheu. Sabe, da mesma forma que o Rio Jordão deixou de ser apenas um rio, porque Josué decidiu fazer dentro do Rio Jordão um lugar de adoração ao Senhor, e a partir daquele dia, milagres e milagres e milagres, inclusive o batismo de Jesus acontece naquele lugar, porque um dia, homens escolheram esse endereço, 30.180.030, Praça Raul Soares 203, para fazer desse lugar um palco de adoração, um lugar de oração comunitária. Esse lugar nunca mais foi o mesmo. Há 112 anos, pessoas se rendem aos pés de Jesus nesse lugar. Por 112 anos, esse lugar tem sido luz na cidade de Belo Horizonte. Há 112 anos, há curas, a renovação de mente, a transformação de casamentos. Tudo porque um dia Deus escolheu esse lugar e nos deu esse prédio para que nós pudéssemos chamar de casa. Há muitos outros crentes que neste mesmo momento estão reunidos em outros lugares, em outros endereços, em outros prédios, mas sabe o que é mais lindo? É que Deus escolheu esse lugar para reunir eu e você. Os outros Deus reuniu em outros lugares, mas neste lugar Deus escolheu para reunir a minha e a sua família. Portanto, esse não é só um prédio, essa não é só um endereço, não é só um CEP, não, é o nosso lugar. É a nossa casa, é a nossa família espiritual. E aqueles que aqui estão, você que está me ouvindo nessa manhã, você não precisa mais ser forasteiro, você não precisa mais ser estrangeiro. Porque esse lugar é uma agência, uma embaixada do reino de Deus para alistar você e a família dele. Um estrangeiro não tem CEP, um forasteiro não tem residência. Mas porque Deus escolheu esse lugar para mim e para você, nós podemos chamar esse lugar de casa. E as pessoas que aqui estão de família. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, ainda no verso 19, é que não somos estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos. Estrangeiro no grego é alguém que não tem direito à cidadania. Forasteiro no grego é alguém que reside temporariamente naquele lugar, mas não tem os plenos direitos de quem nasceu naquele lugar. E concidadãos denota alguém que não nasceu naquele lugar, mas agora pertence àquele lugar e, portanto, pode usufruir dos direitos daquele lugar e cumprir as responsabilidades daquele lugar. Dentro desse contexto ainda do verso 19, nós poderíamos dizer que os estrangeiros são aqueles que acreditam em Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Eles já ouviram falar de Deus, eles já viram Deus na vida de alguém, mas eles não têm ainda um encontro pessoal com Ele. Forasteiros são aqueles que domingo após domingo estão aqui. Eles estão participando, mas eles são apenas observadores, eles não assumiram ainda um compromisso, dizendo, olha, aqui não é para mim só um lugar de passagem. Aqui, a partir de hoje, é o meu lar. Aqui não é um lugar que eu vou visitar ou frequentar, mas agora esse lugar vai ser a minha nação, vai ser a minha casa, a minha família. E os co-cidadãos são aqueles que em Cristo ganharam uma nova identidade, a identidade de filhos. Aqueles que em Cristo ganharam agora uma nova moradia, a moradia celestial. Aqueles que em Cristo têm propósito, não vivem só para a vida terrena, mas para a vida futura. E o verso 19 diz assim, co-cidadãos dos santos. O verbo aqui no verso 19, ele está no indicativo presente. E isso para enfatizar que por causa de Cristo, a nova identidade de filho é uma possibilidade para todo aquele que crê. Em outras palavras, querido, Deus tem um reino.
E ele só pode ter um reino porque ele é um rei. Porque o que caracteriza um reino não é o castelo. Há muitos países que ainda têm castelos. Na cidade em que morávamos tem um castelo. Mas não é porque você tem um castelo que você tem um reino. O que caracteriza um reino é a presença de um rei. E o rei pode até não ter um castelo físico, mas se ele está naquele lugar, aquele lugar se torna o seu reino. E olha que interessante, porque Deus está nos chamando para fazer parte desse reino. Ele está nos chamando para adentrar nesse reino. E para que vocês possam entender, é como se os Estados Unidos abrissem as fronteiras e dissesse assim: nós queremos receber os brasileiros como cidadãos americanos. E para isso, para que você queira sair da sua terra e habitar nessa nova nação, eu vou te garantir a documentação necessária, eu vou te garantir a moradia que você precisa e a manutenção da sua vida aqui neste novo país. Muitos aqui ficariam muito felizes com isso, mas deixa eu te dizer algo que vai te deixar mais feliz ainda. Jesus abriu as fronteiras do reino de Deus. O reino que estava fechado por causa da morte e ressurreição de Cristo, as fronteiras foram abertas. E agora você precisa comparecer à embaixada, para que você ganhe o seu passaporte. E o seu passaporte foi garantido na cruz, quando o próprio Cristo carimbou: justificado no meu sangue. Então aqui nessa embaixada você vai receber as instruções para que você possa então habitar neste reino. E olha que interessante, porque Deus garantiu a documentação em Jesus, mas Deus também garantiu a sua moradia e a sua manutenção de vida, porque o próprio Cristo disse: eu estou indo preparar as vossas moradas e quando estiver pronto eu voltarei. E nesse lugar não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá desigualdade social, não haverá doença. Ele garantiu a documentação, Ele garantiu a sua moradia e Ele garantiu a manutenção da sua vida. Glória a Deus, igreja. Na Bíblia a igreja é chamada de nação santa. Na Bíblia a igreja é chamada de povo separado por Deus, cidadania celestial. Em primeiro lugar, então, a igreja tem um endereço e Deus deu para ela um prédio. Em segundo lugar, a igreja representa o reino de Deus nesta terra. E em terceiro lugar, a igreja é uma família. Verso 19: vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Querido, esse texto é lindo. Esse texto é maravilhoso, porque Deus não só está convidando você para entrar no reino, como Ele está dizendo para você: eu vou te dar o meu nome, eu vou te dar a minha identidade. Você não vai me chamar mais apenas de Senhor, você pode me chamar de Pai. Ele não está chamando você apenas para entrar na nação dEle, mas para entrar na família dEle. Igreja é a família de Deus. A igreja tem endereço, a igreja representa o reino. A igreja, acima de tudo, é a família de Deus. Agora, o conceito de casa na Bíblia não é um conceito apenas geográfico. Casa na Bíblia traz muita ideia de um lar espiritual. Porque a Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. E eu habitarei no meio do meu povo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque esse lugar Deus escolheu para chamar de Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Esse prédio Deus nos deu para que nós pudéssemos nos reunirmos aqui enquanto crentes de verdade. Só que casa não é apenas um lugar geográfico, mas um lugar espiritual. Você pode estar aqui e ainda não se sentir em casa, mas não porque esse lugar não é uma família espiritual, e sim porque você não entendeu que tipo de comportamento você tem que ter nesse lugar. Família diz muito sobre intencionalidade nas relações. Família diz muito sobre perdão, reconciliação, restauração. Família diz muito sobre amor incondicional. Família diz muito sobre intensidade nas relações, de modo que você pode até ter um cônjuge e ainda assim não desfrutar de uma família. Pode ser que o seu casamento ainda seja a sociedade entre duas pessoas e não uma família de verdade.
Tudo depende da maneira como você se comporta e quem é que habita nesse lar. Você pode, querido, estar neste lugar que nós chamamos de casa de família espiritual e ainda assim não se sentir em família, mas não porque esse lugar não representa uma família, e sim por causa do egoísmo do seu coração, do seu individualismo, e sim talvez por causa da sua timidez, do seu orgulho, das coisas que impedem você de se entregar completamente a este relacionamento familiar. Deus escolheu esse endereço. Deus nos deu esse prédio. Deus fez deste lugar uma embaixada do seu reino. E você pode estar neste endereço, dentro desse prédio, acessando a embaixada e ainda não sendo família. Você precisa se entregar aos relacionamentos. Você precisa se permitir viver relacionamentos. Mas, pastor, vão me frustrar. Vão mesmo. Pastor, mas eu vou decepcionar. Vai mesmo. Pastor, mas o Senhor vai errar comigo. Vou mesmo. Porque todos nós somos pecadores, errantes, buscando a santificação. E o que nos faz ser uma família forte e saudável não é a inexistência do erro, mas a existência do perdão, da humildade. É isso que nos faz família forte. É isso que nos faz família saudável. Deus só criou 2 instituições na face da terra. 2. E talvez você não esteja desfrutando de nenhuma delas. Deus criou a família biológica e Deus criou a família espiritual. A família biológica, ela é baseada no laço de sangue, mas ela é temporária. Ela só dura enquanto aquelas pessoas viverem. Ela é limitada. Então Deus criou a família espiritual, que é eterna, que não é baseada no nosso sangue, mas no sangue de Jesus e na unidade do Espírito Santo de Deus. E agora essa família não é mais temporária, é a família eterna. Então o propósito de Deus é pegar a família biológica e transformá-la numa família espiritual. Porque se isso não acontecer, a biológica vai acabar, mas você não vai acessar aquilo que é eterno. Agora olha que interessante, porque a família biológica você não escolhe. Deus escolhe para você, mas a família espiritual você pode escolher. Interessante porque você pode escolher no sentido de endereço. Eu quero fazer parte da família espiritual da Praça Raul Soares. Ou eu quero fazer parte da família espiritual de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Você pode escolher o endereço. Você pode escolher até o sobrenome. Eu quero fazer parte da família espiritual batista, presbiteriana. Mas você também pode escolher o tipo de família espiritual que você vai ter. Porque entenda um princípio aqui. É possível ser órfão em uma família biológica, mas é impossível ser órfão numa família espiritual. Numa família biológica você pode não ter um pai e não ter a presença de uma mãe. Mas no mundo espiritual não. Ou você tem Deus como teu pai, ou você tem o pai da mentira como teu pai. Interessante porque na família espiritual, Deus precisa te escolher e você precisa escolhê-lo. Ele já te escolheu na cruz, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você precisa agora escolhê-lo. Agora, na família do reino das trevas, não. O simples fato de você não ter escolhido Deus já faz com que você seja filho das trevas. Numa relação homem e mulher, o homem pega o sêmen, que nada mais é do que uma semente, uma informação genética, e ele entrega isso para a mulher. A mulher pega aquela informação genética e ela multiplica aquela informação genética, transformando aquele sêmen em uma criança. E a mãe, ela se torna mãe no momento em que ela começa a gerar. Mas o pai só é pai quando ele decide pegar aquela criança que foi gerada, dar o seu nome para ela, dar a sua identidade para ela e compartilhar com ela o seu propósito de vida. A mãe é mãe quando gera, o pai é pai por adoção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez alguma coisa trouxe você para cá, talvez alguém trouxe você aqui, mas a igreja não tem como gerar você como filho de Deus, ela pode te gerar como filha da igreja.
como um membro, como um frequentador, mas só o Pai pode fazer com que você faça parte da família espiritual. Só o Pai pode te dar a identidade de filho. Só o Pai pode compartilhar com você o propósito da vida. Só o Pai pode fazer com que você seja, de fato, parte dessa família espiritual. Mas a grande questão é que você precisa escolher. Você precisa tomar uma decisão. Porque o texto diz, olha, em Cristo você não precisa mais ser estrangeiro e nem forasteiro. Em Cristo você pode ser cidadão. Só que mais do que isso, Cristo possibilitou você de ser chamado de filho e fazer parte de uma família espiritual. Amém, igreja? Em primeiro lugar, Deus escolheu este endereço e Deus nos deu esse prédio. Em segundo lugar, Deus fez deste endereço e deste prédio uma embaixada do seu reino. Em terceiro lugar, Deus, quando você acessa essa embaixada, Ele te convida não só para adentrar a nação, mas para adentrar como filho e fazer parte de uma família espiritual. E agora, em quarto lugar, a igreja, ela é uma noiva para o filho. Versículo 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Santo Senhor. Edificados no grego é um participo auristo. E o que isso significa? Significa que essa construção que está sendo feita desde a eternidade, que é a família de Deus, ele começa com Adão e Eva, recomeça em Noé, e aí através de Abraão, ele vai formar um povo para si. Essa família que ele está formando desde toda a eternidade, é uma obra que já foi consumada no passado, mas tem efeitos contínuos. Ele já estabeleceu a sua família na Trindade, e no decorrer do tempo, esse efeito contínuo está redimindo, resgatando outras pessoas, órfãos, para que façam parte da família dele. Nós, a igreja, somos a família de Deus, e essa família foi edificada na morte e ressurreição de Cristo. Nós já fomos edificados, só que o efeito disso é um efeito contínuo, e para que você entenda, o apóstolo Paulo usa a ideia da pedra angular. A pedra angular era uma pedra muito grande que você usava no início de uma construção, e ela servia de referência, ela servia de nivelamento. A partir do momento que você tinha o alicerce e a pedra angular, a certeza e a garantia de que aquela casa seria erguida era muito grande. O uso então do particípio aqui no auristo indica que o alicerce já foi estabelecido e a pedra angular é Jesus Cristo. Sabe o que isso significa na prática para nós? O projeto igreja não tem como dar errado, porque já tem alicerce e já tem pedra angular, já está nivelado. E eu e você que conhecemos o final da Bíblia, nós sabemos que não só porque tem alicerce, tem pedra fundamental, que o projeto é garantido, porque Apocalipse já narrou a vitória da igreja. Portanto, o lugar de onde Jesus fala com o seu povo, não é um lugar das lutas, mas ele já fala do lugar da vitória, dizendo: filho, pode vir, daqui onde eu vos falo, eu já venci todas as coisas. Por causa daquilo que eu fiz por vocês na cruz, todo mal é um mal vencido. Toda doença tem um prazo de validade, todo choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Daqui onde eu vos falo, eu já venci todas as coisas. Eu quero te dizer mais: o retorno de Cristo para buscar a sua igreja vai fazer o livro de Atos parecer história infantil. Todos aqueles milagres poderosos que aconteceram em Atos serão pequenos diante daquilo que o Senhor Jesus vai fazer quando Ele estiver reinando com a sua igreja. Sabe o que significa para nós? Significa que há uma certeza da vitória, que o projeto da redenção é um projeto vitorioso, e que eu e você não estamos perdendo nosso tempo na igreja. Significa que nós estamos participando do maior projeto que já existiu e existirá, e Deus está nos dando o privilégio de sermos vitoriosos com Ele. Jesus é a pedra angular. Portanto, Ele orienta, dá sentido e dá propósito. Sem Jesus, não há fé na noiva. Jesus é a base da fé da noiva. Sem Jesus, a noiva fica perdida. Sem Jesus, a noiva não tem significado. O que seria de uma noiva sem o noivo? Jesus é a base da fé da noiva.
Jesus é a base das relações da noiva, é o noivo que determina as relações e como as relações vão se proceder. Cristo alinha os nossos relacionamentos, santifica as nossas interpretações, purifica o nosso falar. Jesus é a base das decisões da igreja. A verdade é que Cristo é a pedra angular. E se você tirar a pedra angular, tudo que estava construído por cima desmorona. Cristo é a pedra angular do seu casamento. Se você tira ele, o seu casamento desmorona. E aquilo que você chamava de casamento vira uma sociedade. Sem Cristo na igreja, tudo desmorona. Sem Cristo na sua vida, a sua saúde desmorona. Sem Cristo nas suas finanças, as suas finanças desmoronam. O que você precisa entender é que a igreja, Deus escolheu para ser a sua família, mas Ele escolheu também para ser a noiva do seu filho. Ou seja, estar na igreja sem ter aceito Jesus é se relacionar com um corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça não anda. Um corpo sem cabeça não olha. Um corpo sem cabeça não fala. Um corpo sem cabeça não tem vida. E é por isso que para muitos a igreja não tem sentido. É por isso que para muitos a igreja é uma perda de tempo. Por quê? Porque se relaciona com a igreja, mas não tem Cristo. Está se relacionando na cabeça dele ou na intimidade dele com um corpo decapitado. Estar na igreja sem aceitar Jesus é decapitar o corpo de Cristo. E da mesma forma que um corpo sem cabeça não faz nada, é por isso que você está estagnado, paralisado. É por isso que a sua vida está sem sentido, sem propósito. Você precisa do cabeça, que é Cristo na sua vida. Você sabe se você tem Jesus ou não no seu coração pela sua relação com o corpo. Você sabe se a sua salvação é real ou não pela sua relação com o corpo de Cristo. Amar Jesus e não estar numa igreja é como gostar da maneira como uma pessoa pensa, mas não querer se relacionar com ela. Amar Jesus, mas não amar a igreja, é como falar, olha, eu gosto das suas ideias, eu gosto da maneira como você pensa, mas não chega perto de mim, eu não quero ter relacionamento com você. Pastor, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é a presença dele na terra. A igreja é a manifestação visível do Cristo ressurreto. É a mão, é o abraço, é a presença. Portanto, você dizer que ama a Cristo, mas não ama a igreja, você está dizendo, eu não tenho Cristo no meu coração. Se amamos a Cristo, nós precisamos amar o que Ele ama. Se amamos a Cristo, precisamos valorizar o que Ele valoriza. Não é possível amar Jesus e odiar a noiva. Imagine ser convidado para um casamento que você odeia um dos cônjuges. Imagina ser convidado para um casamento que você não acredita nele. Imagina ser convidado para um casamento que você está torcendo e trabalhando para dar errado. Você nunca vai ser chamado para um casamento se essa é a postura do seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, um grande alerta, o casamento ainda não aconteceu. Jesus está santificando a noiva e Ele vai voltar. E se você vai participar desse encontro ou não, depende da maneira como você está lidando com a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. É a pupila dos olhos de Deus. É o projeto de redenção dele da humanidade, manifesto, visível aos homens. Portanto, se de fato o que aconteceu no coração é uma verdade, o seu compromisso com a igreja também é uma verdade. Em primeiro lugar, Deus escolheu este endereço e nos deu esse prédio. Em segundo lugar, Deus fez deste lugar uma embaixada do seu reino. Em terceiro lugar, Deus deseja que as pessoas que aqui estão façam parte da sua família. Em quarto lugar, Deus escolheu a igreja para ser a sua noiva. Aquilo que você está falando mal, aquilo que você está criticando, aquilo que você está desprezando, Deus considera como sua família e Jesus considera como a sua noiva. E agora, em quinto lugar, nós vamos aprender que a igreja também é uma morada para o Espírito. Versículo 22 diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos, não separados, não isolados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
O texto diz que vocês estão sendo edificados, que no grego é um presente passivo. Não depende muito de você, é uma obra do Espírito Santo, é uma ação de edificação que está acontecendo neste presente momento e continuará acontecendo. Já morada no grego significa um lugar permanente, não um lugar de passagem. Significa que eu e você não somos um lugar de passagem, de visitação do Espírito Santo, mas eu e você somos a morada do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, para você glorificar, nós somos a casa que Deus escolheu habitar. Isso é forte. Portanto, o Espírito Santo, ele não nos visita, ele habita. E para que você entenda, imagine uma casa sendo construída, você gasta mais tempo na fundação. A fundação é invisível, ninguém está vendo, mas ela talvez seja a parte mais importante de uma construção. Depois que há alicerces e fundamentos, você começa a levantar as paredes. Então, quando você bate a laje, talvez alguém já possa habitar ali, mas não significa que ela está pronta. Você precisa investir na parte hidráulica, elétrica, você precisa fazer o acabamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o alicerce já foi lançado e a pedra fundamental foi estabelecida. E já há uma estrutura básica para que haja moradia. Mas essa casa precisa ser acabada. Por isso a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Porque a luz não pode habitar nas trevas. Porque a justiça não pode habitar na injustiça, porque o Deus Santo perfeito não pode habitar na sujeira. Então, por causa disso, nós estamos sendo edificados. Como? Na relação comunitária, onde o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. É por isso que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem iguais a Jesus Cristo, porque Ele é o padrão da moradia. É com base em Jesus Cristo que nós estamos sendo formados, porque Ele é o padrão da habitação. Deus está construindo em nós uma morada santa. O que tem que ficar claro é que essa obra da edificação, ela vai ser consumada apenas na glorificação. Então a salvação, ela é dividida em 3 partes. Na justificação, quando Jesus te torna justificado, justo, não é aqui, é no tribunal de Deus. Na santificação, que ocorre a partir da justificação, até o retorno de Cristo, quando nós receberemos um corpo glorificado e a edificação estará pronta. Da mesma forma que uma casa precisa de manutenção constante, eu e você precisamos da edificação constante. Deus escolheu esse endereço, Praça Raul Soares 203. Deus escolheu esse CEP 30180030. Para quê, Juan? Para que eu e você chamássemos este lugar de casa. Para que eu e você não fôssemos mais estrangeiros e forasteiros. Para que eu e você pudéssemos ter um lugar de pertencimento. Mas Ele não deseja que esse lugar seja um lugar de passagem para você. Ele deseja que a igreja, que a família espiritual seja um lugar de pertencimento para você. Por isso, Ele transformou esse prédio e esse endereço numa embaixada do seu reino. Para que você não só fosse alistado como cidadão, mas convidado a fazer parte dessa família. Essa família que Deus escolheu para ser a noiva do seu filho. E essa noiva que Deus escolheu para ser a habitação do seu espírito. O que é a igreja, pastor? A igreja é a família de Deus, a noiva do Filho e a morada do Espírito. O que é a igreja, pastor? A igreja é uma família para Deus, uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito. E para a gente encerrar, essa semana eu estava na academia e eu vi lá na academia um bodybuilder. Sabe o que é um bodybuilder? É aqueles homens que malham para competir. Eu olhei para ele e eu fiquei pensando assim, a academia é a mesma. Os professores são os mesmos. Os aparelhos são os mesmos. Por que ele está tão grande e eu tão pequeno? Por que para ele está dando tanto resultado e para mim não? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que o crescimento dele e a minha estagnação não era por causa da academia, era a mesma. Não era por causa dos professores, são os mesmos. Não eram por causa dos aparelhos, porque também são os mesmos. A diferença do crescimento dele e da minha estagnação tinha a ver com o nosso comportamento dentro da academia.
Porque eu fico na academia, talvez uns 30 minutos, ele deve ficar no mínimo 1h30. Eu vou na academia 2 vezes na semana, quando muito, ele deve ir todos os dias. Eu não faço exercício de aquecimento, não preparo minha alimentação. Ele se prepara antes, ele se planeja para ir na academia, ele se alimenta para ir na academia, ele faz os aquecimentos, ele se prepara para o exercício. Eu faço exercício de qualquer jeito, sem instrução. Ele só faz o exercício com a instrução de um profissional. Eu malho para comer, ele não come porque malhou. Eu vou sozinho, malho sozinho, vou embora sozinho, ele tem acompanhamento antes, durante e depois. Eu saio da academia, eu deixo ela para trás. Ele sai da academia, mas ele leva ela consigo. Deu para entender a diferença? E olha que eu não estou falando de academia. Praça Raul Soares 203, não tem em outro lugar. É o mesmo endereço para mim e para você. Esse prédio, inaugurado em 1940, Art Deco, você nunca vai encontrar ele em nenhuma outra cidade. É o mesmo prédio para mim e para você. A equipe é a mesma para você e é a mesma para você. O conteúdo é o mesmo, que todo mundo está estudando. Mas a diferença do crescimento espiritual de alguns e do declínio espiritual de outros é na maneira como você se comporta nesse lugar. A diferença não está na igreja, não está no prédio, não está nas pessoas, não estão na liderança, não está no conteúdo, está no seu coração. Tem gente que lê a Bíblia 1 vez por semana, sabe quando? Quando o pastor pede para abrir no culto. Talvez seja a única vez que você abre a sua Bíblia durante a semana. Tem gente que lê a Bíblia todo dia. Tem gente que ora 1 vez por dia. Tem gente que passa o dia inteiro em espírito de oração. Tem gente que se prepara para cultuar, ele acorda mais cedo, ele prepara a alimentação, ele põe a música em casa, ele vem dentro do carro em espírito de oração. Tem gente que acorda no susto, sai de casa na correria, briga dentro do carro tentando entender de quem é a culpa do atraso, chega na afobação e, se puder, prefere ficar no corredor conversando lá fora do que cultuando a Deus. Tem gente que pratica a palavra. Pastor, é difícil, mas se a Bíblia está dizendo, eu vou fazer. Tem gente que só faz o que gosta, o que sente e o que quer. Tem gente que vem no culto 1 vez no domingo. Tem gente que cultua 1 vez por mês. Tem gente que participa dos 4 cultos ou 5, porque entendeu que o domingo é inegociável. É o dia que você separou para adorar a Deus com seus irmãos. Tem gente que está aqui no culto, amanhã está no discipulado, na terça-feira está na célula. Tem gente que anda sozinho, chega sozinho, sai mais cedo, passa a semana sozinho, não tem acompanhamento, não está na célula, não está no discipulado. Tem gente que sai do prédio da igreja, mas leva a igreja com ele. Escuta o devocional da igreja, lê o devocional, escuta um podcast, escuta a pregação, estuda na célula, está no discipulado, levou a igreja com ele. Tem gente que sai daqui e nem lembra mais que Deus existe. A igreja nunca foi uma piada para Deus. Por que a gente está deixando as pessoas fazerem piada com a igreja? A igreja nunca foi brincadeira para Deus. É um projeto tão sério que Ele deu o seu único filho para morrer e na ressurreição dele formar a igreja. E se Deus leva tão a sério a igreja, por que eu e você falamos tão mal dela? Por que eu e você às vezes queremos viver sem ela? Se Deus amou a igreja de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pela formação dela, por que eu e você abrimos mão dela por qualquer convite, por qualquer cansaço, por qualquer outra coisa? A igreja nunca foi um passatempo. A igreja é um projeto muito sério de redenção da humanidade. A igreja é o termostato da sociedade. Sem a igreja não há justiça social. Sem igreja não há paz na sociedade. Sem igreja não há moral e nem há ética. Porque não foi um partido político que falou que a gente deveria repartir, foi a Bíblia.
Nunca foi um partido político que disse que não pode mentir, que não pode matar, foi a Bíblia que disse tudo isso. A gente vive sem partido político, mas a sociedade não vive sem a igreja. Tira a igreja da sociedade, não haverá mais ação social, não haverá mais amor sacrificial, porque a igreja é a legisladora da moral e da ética. Não trate como piada aquilo que para Deus é muito sério. Não trate como um entretenimento aquilo que Deus deu o seu filho para formar. Não trate com desprezo aquilo que Deus chama da pupila dos seus olhos. Não trata com descaso aquilo que Deus escolheu para ser a sua família. Aquela que Deus escolheu para ser a noiva do seu filho e aquele que Deus escolheu para ser a morada do seu espírito. Mas é onde estiverem 2 ou 3, não é onde você está. É na comunhão dos crentes, é na comunidade dos crentes, é no louvor comunitário, é na adoração comunitária, é na oração comunitária. É neste lugar que Deus escolheu para reunir, não aqueles que estão em outro lugar, mas para reunir eu e você, porque eu não fui atrás de você dizendo eu quero que você esteja lá. Eu não bati na porta da sua casa nessa manhã dizendo você tem que estar lá. Foi Deus que moveu o céu e a terra para que você conhecesse este lugar, para trazer você neste lugar. Então não queira sair porque não está sendo algo gostoso para você, não queira sair porque você foi desagradado. Não, entenda, se Deus te trouxe aqui, é para tratar o seu caráter, é para tocar na sua ferida, é para esmagar o teu orgulho, é para tirar de você tudo que não vem dele, e para formar você a imagem de Jesus. Agora não pense que você está tão perto disso que vai ser fácil, porque não vai. Tem que esmagar, como azeitona é prensada para tirar dela o azeite. Tem que esmagar como a uva é pisoteada para extrair dela o suco. É esse lugar que Deus escolheu para você. É esse o fogo que vai aperfeiçoar o seu caráter, que vai refinar você. Sabe por quê? Porque no dia que as moradas estiverem prontas, Ele vai voltar. Mas Ele vai buscar o corpo dEle, Ele vai buscar a noiva dEle, Ele vai buscar a família dEle. E eu e você só vamos se fizermos parte do corpo. Juan, mas não é se a gente aceitar Jesus, quem aceita a cabeça, aceita o corpo também. Estar na igreja e amar a igreja é uma consequência de quem tem Jesus no coração. Então eu e você só vamos se estivermos no corpo, se fizermos parte da morada, se formos verdadeiramente família. E é por isso que aqui na Bíblia a gente sempre diz o que é a igreja. A igreja é uma família para Deus, uma morada para o Filho, uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito. É por isso que a gente sempre diz que aqui na PIBBH, ou que a igreja não é um lugar para você frequentar, e nem uma loja para você consumir, mas que a igreja é uma família para você pertencer. Por causa de Jesus, você é a igreja.